Olá! Já somam-se 8,4 milhões de brasileiros desempregados. A crise financeira atinge a todos e é de escala global. Mas hoje o Ação Nacional não vai falar de crise. Nós queremos propor soluções para esse problema. Estamos falando do empreendedorismo. E para falar deste assunto, temos em nosso programa as empresárias Fabiana Lourenço e Mônica Kolonjenski. E você pode ver esse e outros programas no nosso portal. É só acessar rs21.com.br e bem-vindas ao programa Ação Nacional. Obrigado pela presença de vocês. Obrigado você, Júnior. Obrigado, Mônica. Obrigada pelo convite, Júnior. Bom, e a cada dia cresce mais o mercado empreendedor voltado para o artesanato. E as pessoas estão se profissionalizando cada vez mais. Confira esse VT. Com o aniversário de 15 anos, do Armazém Peter Paiva, eu pensei, então vamos fazer assim? Vamos fazer algo bem profissional, já que é hora de profissionalizar, é hora de fazer bem feito, é hora de gastar certo, é hora de realmente ter retorno. Então, para isso, o que a gente fez? Eu busquei muitas referências, eu analisei o que o mundo tem, e o que eu fiz até hoje. Então, como que tá a saboreia brasileira? Já que se a gente pensa em toda a parte de sabonetes, tudo isso que eu faço e que eu amo, a gente entende que antes dos 15 anos era tudo muito fraco e com pouca ousadia, que é o que eu adoro falar, tem que ousar. E aí nós montamos. Esses 16 metros que nós estamos, na verdade, é o exemplo, uma loja modelo. Como mostrar para eles um ponto fácil, porque depois de uma referência fica fácil, com materiais baratos, eu vou dar uma mostrada para eles também, entender isso, porque assim, não fica naquilo, quando um dia, vai atrás. Para isso eu tracei fazem quase um ano, mas eu vou dizer que 6 meses desenhando, pensando como investir certo. Se as pessoas falam de crise, como usar tanto, como mostrar tanta grandiosidade fazendo o projeto. Usando o que você tem, usando muita pesquisa, muitos orçamentos. E a ideia, vou mostrar aqui, é o conceito loja. O conceito loja, ele precisa de uma vitrine. Então, como é montar isso? O que você tem na mão? Eu posso dizer pra você que aqui são caixotes, se eu for falar de vitrine, gente, tábua de pinos, tá vendo? Então, eu não fiz nada de móveis caros. Para falar aqui em móveis, a gente não gastou R$1.000 com os móveis de toda essa loja, quer dizer, é muito barato. E aqui a brincadeira do conceito, continuando, o conceito móveis rústicos, o estoque todo direitinho do que a gente tem em cima e mostrar organização, que é o profissionalismo mesmo, aqui nós temos o mundo. Dedicação somada à criatividade pode ser uma alternativa para as artesãs neste período da atual economia brasileira. Tá aí o exemplo do Peter Paiva, que é da área de artesanato, que muito cresce nesse país, com certeza. Aqui tivemos aí o exemplo dele. Agora a gente quer conhecer o exemplo de vocês. A gente pode começar falando com a Fabiana e também com a Mônica, para que vocês contem para nós como é que foi tudo esse começo, como é que aconteceu. Fabiana, que é cabeleireira, é isso? Isso mesmo. Conta um pouquinho para a gente. Então, tudo começou, na verdade, de um desejo. Eu acho que a pessoa que faz aquilo que gosta, que tem prazer, ela consegue mais êxito naquilo. Mas como a gente não consegue ver um total, um geral, tudo que vai acontecer lá na frente, tudo começou com uma informalidade. Eu lembro uma vez que uma pessoa apareceu lá no portão da minha casa e a minha mãe falou, quem que é essa pessoa, Fabiana? Eu falei, eu marquei para cortar o cabelo dela, mas você nunca cortou o cabelo de ninguém. E, como assim? E ela lavando roupa no tanque e eu lá cortando o cabelo, assim. Mãe, nem vou cobrar, tudo bem. Então, é uma coisa que eu gostava. Na verdade, começou com uma informalidade, vamos dizer assim, com um desejo de fazer. E Mônica, como é que foi? Bom, a Mônica trabalha na área de transportes, é isso, né, Mônica? Isso, logística e transportes. Na verdade, assim, a minha história ela é um pouco engraçada, Eu vim do Rio Grande do Sul, eu e meu marido, nós viemos de lá. E eu trabalhava lá com a parte já comercial. Então, a parte comercial, ela está na minha vida desde que eu tenho 15 anos, desde que eu comecei a trabalhar. Trabalhei como vendedora de loja. E aí eu entrei numa empresa, dessa empresa eu consegui crescer dentro dela, até que eu cheguei na parte comercial. Na parte comercial, eu assumi a gerência lá do Sul eles me deram a gerência nacional, que queriam que eu morasse em São Paulo. Viemos para São Paulo, chegamos aqui, eu tinha muito problema com transportes na região, não conseguia atender de forma alguma.
e foi onde a gente conseguiu ver um mercado, né? Foi onde eu falava assim, meu Deus, eu preciso entregar o produto que eu vendo. E eu não tenho como. E nisso, o meu marido, o Alexandre, ele veio para cá, ele veio também desempregado, a gente veio por causa do meu trabalho. E ele foi trabalhar, ele começou a trabalhar como ajudante em transportadora, depois foi para motorista, e ele aprendeu muito. Era uma coisa que ele sempre amou fazer, ele sempre amou veículo, ele sempre amou caminhão, né? E eu sempre amei a parte comercial. Então, quando a gente viu essa necessidade enorme para minhas entregas serem feitas, a gente falou assim, aí o Alexandre falou, meu Deus, e se eu tiver um carro? Eu falei, Alexandre, é isso, vamos botar um carro para te fazer as entregas. E começou dessa maneira, começou de uma maneira informal também, né? A gente não tinha ideia de como que isso ia crescer, né? Mas a ideia era a gente resolver um problema que nós tínhamos, né? Uma necessidade do mercado, vamos dizer assim, que era alguma coisa que a gente precisava mesmo. Esse foi o início. Uma coisa que eu vi na fala de vocês duas é assim, gostava do que fazer. Isso. Né? O seu marido amava fazer aquilo. Sim. E você também falou que amava mexer com isso, cortar cabelo. Isso mesmo. Né? E esses são empreendedorismos que deram certo. Sim. Né? Através disso, amando aquilo que vocês mais gostam de fazer, investiram bastante nisso, com muita dedicação e foram embora. Júnior, eu acho assim que pela minha vida, tá? Eu posso te falar pela minha vida e do meu marido que a gente entende que é uma só, né? Que depois que a gente casou, a gente se torna uma carne só, né? É lógico. Então, o que acontece? Pela nossa vida, a gente entende, assim, que a gente consegue se dedicar ao que a gente ama. Então, assim, a gente acabou se dedicando muito à empresa pelo amar, por tu querer ver uma criança que tu viu crescendo, tu viu andando e foi ajudando, e o nosso empenho cada vez maior ia fazendo ela andar, né? E assim, foi uma questão que foi nós dois buscando, né? Isso, buscando melhorar e realmente amando cada detalhe, porque você não consegue se concentrar em detalhes se você não amar. E quando a gente começou o negócio, não foi pensando em quanto que nós íamos ganhar com isso, mas o que nós poderíamos fazer para ajudar. Então, nunca foi pensando assim, eu vou começar a empresa porque essa transportadora, nossa, todo mundo é rico. Não, de maneira nenhuma. A gente não imaginava que ia virar o que virou, né? A gente começou com um propósito. Qual que era o propósito? Era resolver o problema de logística que nós tínhamos. Então, nisso foi desencadeando várias outras coisas. E aí foi. Mas, bom, Fabiana, como é que foi na sua vida? Você chegou lá e começou a cortar cabelo, já deu certo de cara na primeira vez, já foi assim e pronto? Como é que foi essa construção de chegar até hoje? Pelo contrário, Júnior, eu tinha muito preconceito até da área. Porque quando as pessoas falavam das pessoas que trabalhavam, quando eu via mesmo, até a própria mídia mostrava profissionais que trabalhavam nessa área, eram pessoas com muita informalidade, não tinham uma estabilidade, eram pessoas que não tinham uma vida regrada, vamos dizer assim, então eu tinha preconceito. E eu me lembro que quando eu arrumei um dos primeiros empregos, eu falei assim, mãe, eu consegui um emprego no salão. Ela falou, filha, por que você não arruma emprego direito? E eu, puxa, então não é direito. Né? Mas o meu grande incentivador foi o meu marido. Eu lembro que mesmo dentro da área eu tentava fugir daquilo. Então eu fiz estilismo, procurei fazer até costureira eu quis ser, para poder fugir disso. E no fim eu lembro que quando nós namorávamos, eu falei assim, nossa, meu sonho é fazer um curso aqui, no Senac na época, né? Eu falei, o sonho era fazer um curso. Aí ele falou assim, então você vai fazer. E ele foi lá, fez a inscrição e falou, você vai fazer agora? E aí fiz a inscrição e a partir daquilo, então, começou, vamos dizer assim, a profissão por causa dele. Por causa dele, né? E aí foi. Olha, é interessante isso daí, né? O que você estava falando assim, né? Nessa construção da carreira sua, você teve sérias dificuldades para chegar até onde você chegou, né? Sim. Passou também como uma experiência de trabalhar em outras empresas como prestador de serviço. Exato. A mesma coisa que aconteceu com vocês, foi. né? Sim. Foi sim. Eu tive a oportunidade de trabalhar em outros salões e isso, na verdade, ajudou a construir tudo que eu sou. Por gostar e querer fazer tudo, eu sempre estava disposta e isso ajudava e favorecia o aprendizado de tudo. Né? E hoje eu vejo que toda a dedicação que eu fiz com outras pessoas, hoje eu recebo daqueles que estão à minha volta.
Gente, só para vocês entenderem aqui que a gente está conversando tanto com a Fabiana quanto com a Mônica, mas vamos explicar um pouquinho. A Fabiana, cabeleireira, vamos fazer um pouco de propaganda aqui. Fala um pouco Como é que chama a sua empresa? É Fabiana Lourenço Cachos. Cachos. Isso. Por que disso? Porque tem gente do Brasil inteiro que vem até aqui Campinas, né, para poder fazer cachos. Para fazer o cabelo comigo. Pra fazer Na o verdade, Você vê como é que a moça aqui ficou famosa. Por isso que a gente está falando sobre empreendedorismo e trouxe essas duas personalidades aqui para falar sobre isso. Então, assim, pessoas do Brasil inteiro chegam a pegar um avião, se deslocar até Campinas para poder fazer o bendito cacho. Não sei que tem tanto segredo nesse cacho. na verdade, não é tanto segredo. Vamos dizer assim que é um trabalho que acabou sendo remado contra a maré. Porque, como eu estava comentando até com vocês, né, a sociedade em si cria um sistema e todo mundo segue aquele sistema. Então, o fato de eu começar a trabalhar e fazer algo que é novo, diferente, acredito que soou bastante resultado. Não só por isso, porque as pessoas realmente vê que há como posso dizer para você, que há resultado no trabalho em si prestado, né? O meu trabalho, na verdade, é devolver a naturalidade para a pessoa. Então, o que eu faço é orientar, eu faço um trabalho hoje de consultoria. Então, as pessoas hoje querem praticidade, as pessoas querem algo que vai economizar, as pessoas querem algo que seja rápido, né? E com isso, então, o meu trabalho favorece isso. E como elas conseguem, através dessa consultoria, aprender como lidar com o cabelo no dia a dia em casa, aprender como se ajeitar para ir para uma festa sem depender, às vezes, de um profissional. Então, isso favorece. Tem pessoas que falavam assim, que conta, né, as clientes. Nossa, Fabiana, eu levantava 1 hora antes para poder ajeitar o meu cabelo, para fazer a chapinha. Ligava a chapinha e a escova de dente do lado. Né? Então, tinha toda uma logística. 2 horas antes. Todo um trabalho para poder chegar e para poder estar no serviço, para poder estar apresentável. Então, isso favorece para elas, né? Sim, tá bom. Bom, e a Mônica, né, Mônica? Só explicando um pouquinho sua empresa, como é que é? Empresa de transportes? Eu tenho uma empresa de logística e transportes, né? A gente faz toda uma parte operacional para as empresas, então hoje eu consigo atender a demanda de uma empresa, tanto em todo o recebimento de cargas dela para a produção, né, que a gente chama de logística outbound, e a logística inbound. Então, o que acontece? A gente coleta o material no fornecedor, leva até a empresa, depois que ele faz o produto acabado, a gente faz essa entrega no cliente dele, a gente faz uma parte de armazenagem, cargas aéreas, então assim, a gente atende numa demanda bem grande de serviços hoje. Vamos dizer assim, mais ou menos como a Fabiana estava falando, que a mulher procura para o cabelo praticidade, a gente está para fazer a praticidade da entrega e da coleta dos clientes, na logística. Então a gente costuma falar mais ou menos assim, qual que é o teu negócio? O meu negócio é vender. Pois é, o meu é transportar para você. Então eu vou fazer de acordo com fazer o que de você acordo. precisa. Então, fazer com que a empresa seja respeitada, com que a qualidade do serviço final, porque às vezes o vendedor da empresa faz um excelente serviço, que era o problema que eu tinha. Fazia um excelente serviço, mas lá no final, a cara que é vista é a transportadora. Não é mais o teu vendedor, não é mais o vendedor da empresa, é a transportadora. Então, por esse motivo, acabou a gente conseguindo entrar no mercado muito bem, porque a gente trabalha com o coração da empresa. A gente costuma dizer que nós somos a extensão da empresa na logística, né? A gente costuma dizer que sim, que olha, cliente, nós somos a tua extensão, nós somos o teu departamento logístico, não apenas uma transportadora, mas algo para servir mesmo, né? Para estar junto. Beleza, Mônica. Bom, e segundo dados do governo federal, todos os anos o Brasil ganha cerca de 600 mil novos empreendimentos. Além deles, existem hoje em torno de 1,5 milhão de microempreendedores individuais. Em valores absolutos, ficamos apenas atrás da China no número total de empreendedores, que é de 21,1 milhões. Nós vamos para um rápido intervalo e voltamos já.